Efésios 6, do versículo 14 até o 24. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. A vida é uma luta, não dá para questionar isso. A vida cristã, se a vida normal é uma luta, a vida de um crente é uma luta titânica, não normal, acima de qualquer possibilidade de comparação com a luta normal de qualquer ser humano que não tenha o conhecimento daquilo que temos. A nossa luta não é contra estruturas humanas, nós não lutamos uns contra os outros, nós não lutamos contra poderes terrenos, nós não lutamos contra filosofias, nós não lutamos contra pessoas, partidos, dominadores, autoridades humanas, não lutamos contra essas questões. A nossa luta, e isso não dá para a gente esquecer, é contra um inimigo que usa as estruturas humanas, mas diretamente a nossa luta é contra ele e toda a turma dele. A Bíblia descreve o nosso inimigo como poderoso, astuto, cruel, destruidor, assassino, implacável, caluniador, adversário. Qualquer pessoa que pensa que levar a vida cristã é só uma questão de crer, é só uma questão de religiosidade, de frequentar um templo, corre um perigo muito grande de se enganar. Porque para uma luta desta, para um enfrentamento destes, nós precisamos de armas. E a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3, ela diz assim: embora estejamos andando na carne, embora sejamos humanos, carnais, a nossa luta, ou as armas da nossa batalha, não são carnais. Embora andando na carne, as armas da nossa luta são poderosas em Deus, para destruir sofismas, filosofias, pensamentos, e para levar todo o pensamento cativo diante de Jesus Cristo. Por isso que, quando Paulo encerra a sua carta, ele quer que você e eu não sejamos encontrados desprotegidos. Quando nós falamos na semana retrasada sobre os versos 11, 12 e 13, nós deixamos claro que a nossa luta é contra uma estrutura tão poderosa, e agora a partir do verso 14, a preocupação de Paulo é dizer: olha, Deus oferece armas para vocês, Deus quer que essas armas sejam usadas por vocês,
Deus revela que elas são armas invencíveis. Se usadas, o próprio inimigo há de fugir de cada um de vocês. Então, quando a gente vai enfrentar um inimigo tão poderoso, de peito aberto, sem os recursos que Deus nos deu, com certeza ele pode nos destruir, nos derrubar, nos vencer. A própria Bíblia diz que cristãos sofrem, e sofrimentos iguais aos seus ou aos meus acontecem em toda a nossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas a Bíblia nos adverte: fortifique-se no Senhor, sejam fortalecidos na força do Senhor e na força do seu poder, porque o nosso inimigo ruge como um leão, que fica procurando brechas. Ele não é tonto, ele não é tolo, ele é astuto, ardiloso. Ele procura brechas que eu deixo, ele vem com todo o seu poder, mas eu posso resisti-lo, mas não com recursos pessoais e humanos. Por isso, eu quero apenas, para encerrar esse texto e esta meditação, fazer uma descrição das armas. Todas devem ser usadas, todas estão disponíveis. É como se eu tivesse agora na meditação a ideia de um soldado romano com uma panóplia, né? O nome que se dá à armadura é panóplia. Ou seja, vou fazer um parênteses aqui e vou dar uma dica de filme para vocês. Eu sei que vai acontecer num dia muito inadequado para nós cristãos, mas no dia 25 de dezembro, em cadeia nacional, um filme, creio que pelo que eu vi no trailer, belíssimo, sobre Moisés, com o Christian Bale, o mesmo ator que fez o Batman, não é isso? Deus e Deuses. É um épico sobre esse personagem bíblico que foi um grande general, um grande guerreiro. E ao mesmo tempo, tudo aquilo que nós lemos na Bíblia vai ser retratado ali, incluindo a passagem pelo mar, as pragas, de uma forma tremenda. Vale a pena a gente perceber que no Velho e no Novo Testamento, homens e mulheres como nós enfrentaram as suas lutas na força que o Senhor supre. E uma delas, usada por Moisés para abrir o mar, qual foi? Que arma ele usou? Que força tinha aquele cajado? Vocês imaginaram? Olha a situação. Um homem chega diante de um mar imenso, com o inimigo bufando atrás dele para matar todo mundo, com a impossibilidade de cruzar, de recuar, de andar para a direita ou para a esquerda, e simplesmente ele ergue o cajado e diz: eu tenho que confiar naquele que me trouxe até aqui. Ou ele é um mentiroso e me trouxe aqui para que eu me lasque todo, ou então ele é o que diz ser. Ele clama a Deus e usa a arma da oração, da fé, e o mar se abre. Armas poderosas, irmãos, para enfrentarmos uma luta titânica que é contra nós, o povo do Senhor. A primeira arma poderosa e invencível é o cinturão da verdade. Para ser bem claro, uma cinta serve para quê? Uma cinta. Para segurar a calça. Mas uma cinta não dá uma firmeza? Vocês já viram um halterofilista? Quando ele coloca aquele cinturão de couro é para fortalecer a coluna, para ele ter força para levantar qualquer peso, qualquer barra que vier. O cinturão da verdade é a primeira arma que um crente tem que usar. Contra a verdade o inimigo não tem força. E a verdade tem que estar no íntimo. A verdade revelada, a verdade do seu caráter salvo, transformado, a verdade da sua sinceridade diante de Deus, incluindo aquela mesma verdade que Jesus disse à mulher samaritana. Deus só gosta de um tipo de adorador, aquele que o adora em espírito, ou seja, na espiritualidade sincera e na verdade, e não apenas na religiosidade, na hipocrisia, no ritualismo. O cinturão da verdade tem que estar bem arrochado em nossa cintura, para que nós possamos encarar o inimigo dizendo para ele: olha, se você vier contra mim, eu estou fincado na verdade, resolva o seu assunto com aquele que me ensinou essa verdade e a incutiu no meu coração.
A primeira arma poderosa e invencível que devemos usar diariamente contra o inimigo é o cinturão, a cinta da verdade, que nos dá força para resistirmos a qualquer ataque. Porque quando o inimigo vem a nós, do mesmo jeito que ele foi contra os filhos do sacerdote Seva, que você lê lá em Atos, logo no início da história da igreja primitiva, alguns filhos de sacerdote quiseram expulsar demônios, como Paulo fazia, e eles saíram à luta, levaram uma surra de um demônio lá, e aí o demônio saiu e falou assim: eu sei quem é Paulo, mas vocês são quem? Eu conheço aquele homem, eu sei a fé que ele tem, mas vocês são de quê? Vocês são da onde? O inimigo não suporta a verdade, mas onde ela não está, ele atropela. Segunda arma poderosa e invencível, a couraça da justiça. Um soldado romano não andava sem aquele peitoril, não é um escudo, o escudo ele levava embraçado, seja na mão direita ou na esquerda, mas a couraça é como um colete de polícia normal hoje, colete à prova de bala, colete à prova de dardos, coletes à prova de qualquer ataque. Por isso que o texto fala que é a couraça da justiça. Que justiça? A minha? A sua? A justiça que para Deus, a nossa, não passa de um trapo imundo? Ou a justiça que vem de Deus, conquistada por Jesus na cruz, traduzida pela palavra mais tremenda do Novo Testamento? Justificação, justificação, justificação. Qualquer acusação que o inimigo fizer contra você, contra mim, diz: eu estou justificado. Pode me atacar, mas você não vai me destruir. Porque eu uso duas armas já. Eu uso o cinturão da verdade, que me mantém reto no mesmo curso que Deus estabeleceu. E eu uso também a couraça da justiça, que protege o meu coração e que protege a minha alma. Não há mais condenação nenhuma sobre aqueles que estão em Jesus. Duas armas invencíveis, poderosas. Terceira arma, as botas do Evangelho. O texto diz: calçai os pés com o Evangelho da paz. É a terceira arma que um crente tem que usar. O soldado romano, ele calçava uma espécie de bota que tinha na sua base cravos iguais aos de jogador de futebol hoje. Quando vão jogar numa grama e num momento de muita chuva, o que eles trocam? Como é que chama aquilo? É uma tarraxa, é isso? Eu não sei o nome, mas algumas, quando você viu o Brasil jogar contra a Alemanha jogou com essas tarraxas de aço embaixo, e o Brasil jogou com borracha, então escorregava toda hora, caía toda hora. Não dá para vencer a Alemanha, não dá para vencer nenhum inimigo sem essas botas do Evangelho. Proclamar o Evangelho como um soldado exige que você finque o pé e não recue 1 milímetro naquilo que o Evangelho proclama e prega. Um soldado romano tinha uma sandália que os dedos ficavam de fora. Vinham umas correias para dar firmeza nas canelas, e embaixo, por causa do enfrentamento, aquele escudo, aquelas lanças, tudo era peito a peito, corpo a corpo. E às vezes o terreno não era tão bom, eles tinham que ter alguma coisa no pé que os mantivesse firmes, sem que eles fossem empurrados para trás. Por isso, para enfrentar um inimigo tão poderoso, calce o seu pé com as botas do Evangelho da paz. Ou seja, vá em todo canto e leve o Evangelho na sua retaguarda, na sua vanguarda, no seu lado esquerdo, no seu lado direito, e diga para o mundo e para quem quiser ouvir: eu ando nesse código, eu prego a única verdade que salva o pecador, o Evangelho, a melhor e a maior e a mais grandiosa das notícias. Outra arma poderosa e invencível é o escudo da fé. Um soldado romano levava sempre um escudo feito de cobre. Na verdade, tinha quase 80 centímetros de largura por 1,20 de altura. Imagina o peso disso. Imagina a força que um homem desse tinha que ter. E para que serve o escudo da fé? É para você ficar imune aos dardos inflamados que o maligno vai jogar contra você, contra a sua vida, para desestabilizar você. Quando a gente fica irado, nervoso, cheio de
Isso aí não é só natureza, isso aí não é só tendência do psique humano. O inimigo se imiscui, se envolve, penetra e faz um bocado de desgraça na vida de quem anda sem esse escudo da fé. A tal ponto que quando Tiago fala do inimigo, ele diz: olha, resiste a ele, firme na fé, e ele fugirá de você. Por isso, para enfrentar o inimigo, nós temos que fincar o pé na nossa crença. Eu creio em Deus Todo-Poderoso, em tudo que Ele proclamou na sua palavra. A minha fé não é só um sentimento, é uma convicção de toda a revelação que Deus fez. Eu não posso recuar e dizer, isso aqui é mais ou menos, isso aqui é relativo, é válido. Por isso, embrace, levante o escudo da fé. É a quarta arma à sua disposição, para que você possa vencer os ataques traiçoeiros do inimigo contra a sua vida. Outro instrumento, que é uma arma poderosa, é o capacete da salvação. Imagina um elmo, né? O elmo era aquele enorme capacete que protegia. Todo soldado, todo valente em batalha, ele tinha que estar com essa armadura completa. Agora imagine um cristão que não tem certeza da sua salvação e vai a uma luta com um inimigo tão sagaz, tão poderoso, que te acusa, que te induz a não crer, que te desestabiliza, que tira de você a própria alegria. Olha, vou fazer essa pergunta: crente perde a salvação? Não perde, mas muitos não têm certeza de que a possuem. Muitos se sentem inseguros com relação a esta verdade, a essa doutrina. Como enfrentar um inimigo desse? Se ele chega e diz para você, você está perdido. Não foi Lutero que disse no hino Castelo Forte: se tudo se acabar e a morte enfim chegar, se tivermos de perder família, bens, prazer e tudo se acabar, o que acontece conosco? Com Ele reinaremos. Significa que o capacete da salvação me foi colocado por Deus, e tal convicção não me deixa recuar, temer, nem que a morte tenha que me alcançar fisicamente. Hoje de manhã eu recebi um e-mail de uma amiga que é missionária junto com o marido. O nome dela é Ione, e ela é missionária em Moçambique, já há muitos anos. E ela mandou esse e-mail, manda para muitos irmãos para orar por ela. E ela disse que teve uma eleição lá em Moçambique, eleição presidencial. E essa eleição foi cercada de fraude, foi cercada de mentira, foi cercada de dois tipos de pensamentos: oposição no norte e situação no sul, meio que, a lá Daniela, meio que invertido, né? E de repente ela disse que todos os estrangeiros, todas as pessoas tinham que ficar em casa, porque senão os revolucionários queriam pegar e matar para dar exemplo ao mundo. E ficou ali uma situação de uma semana. Cortaram a energia elétrica, cortaram a água, intimidaram todas as pessoas, e eles tiveram que ficar fechados em casa por mais de uma semana, com medo de sair à rua, porque seriam mortos, seriam assassinados de verdade. É nesse clima que um cristão trabalha, bem diferente do nosso. É lá no fervor de uma batalha dessa que dois brasileiros e tantos outros estão pregando o evangelho de Jesus. Uma pessoa entrar numa briga dessa sem o capacete da salvação para lhe dar segurança, não aguenta o tranco, não aguenta. Às vezes um cristão nominal, diante de um patrão ameaçador, ele já recua em seus princípios, recua em sua ética, porque ele não leva a sua fé até as últimas consequências. Armas poderosas e invencíveis estão à nossa disposição para serem usadas. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, cite a Bíblia, use a Bíblia, estude a Bíblia, creia na Bíblia, medite na Bíblia. Quando você tiver que enfrentar uma situação da qual você não tem controle nenhum, jogue as coisas nas costas de Deus. Jogue a sua crença no está escrito e não no eu acho, eu acho, eu acho. Está escrito, use.
É como aquele velho cântico de acampamento. Somos jovens crentes, usamos a Bíblia todo dia em oração com alegria. Vamos negar? Vamos negar? Nunca, mas nunca. Nós precisamos da espada do Espírito, não apenas como instrumento de dissecação de um ser morto. Nenhum cristão é médico legista da Bíblia. A Bíblia é viva, poderosa. Quando você a lê, ela tem que queimar seu coração, ela tem que fazer ferver suas ideias, ela tem que revolucionar, fazer borbulhas lá dentro, e não apenas equidistante dizendo, essa passagem aqui não se aplica, o contexto era outro. Ora, se um homem como Elias vai enfrentar profetas de Baal, e ele fala em oração, Senhor, é para que todos creiam que o Senhor é Deus, faz isso. Ele está dizendo, eu creio na sua palavra, na sua promessa. Por isso, use a espada, é a espada do Espírito. O capacete, o escudo, a couraça, o cinto, a conexão da oração. Penúltima arma poderosa e invencível. Versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz, olha, pega tudo isso, com toda oração, com toda súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a conexão da oração. É como se a oração fosse uma liga, é como se a oração fosse um lubrificante para fazer com que cada peça da armadura funcionasse. Não adianta você pegar uma estrutura toda dessa e falar, Senhor, está aqui, eu entendo tudo isso. Se você não crer, se você não orar, não vai adiantar nada. A conexão da oração é tremenda, é poderosa. E o texto, Paulo diz, ora por mim, ora por todo mundo, ora com súplica, ora com perseverança, ora todos os dias, ora em todo o tempo, mas orem. Essa é a conexão, essa é a liga que faz a armadura funcionar com efeito poderoso. E isso nós não podemos dispensar nenhum cristão. Todo cristão tem que aprender que ele deve orar. E Paulo está dizendo, olha, sem a oração da igreja, eu não sou nada. Quer ver o que ele diz? Determinação do guerreiro. Se tem a conexão oração, e ele clama por isso, os versos 19 e 20, uma outra arma. A arma da determinação pessoal de qualquer guerreiro, de qualquer valente do Senhor. Os irmãos já leram na Bíblia sobre os valentes de Davi? Antes de falar do verso 19 e 20, que é a última peça da armadura, a última arma à nossa disposição, que é a determinação do guerreiro. Quem já leu na Bíblia sobre os valentes de Davi? Tem alguns irmãos que já leram. Lembra de um particular que lutou tanto até que a espada ficou grudada em sua mão? Me falha o nome dele agora. Eu não lembro o nome, sinceramente, mas posso ver depois. Ele lutou tanto a favor de Davi que a espada se lhe grudou à mão. Isso é determinação. Não vou arredar pé, não vou fugir da luta, vou estar aqui. E o apóstolo Paulo diz, olha, essa é a determinação que eu quero ter. Olha o verso 19, ele diz, orem por mim, para quê? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para que através de mim o mistério do Evangelho se torne conhecido, porque eu sou embaixador e eu quero ser ousado para falar disso, como me cumpre fazê-lo. Se você não orar por mim, eu vou ser fraco, não vou ser convincente, não terei eloquência, não terei coragem, não terei ousadia. Paulo está dizendo, orem por mim, para que eu seja um guerreiro determinado. Todo pastor sem a oração da sua igreja não vai longe. Depois ele vai ser mandado para longe, com certeza. Sem a oração da sua igreja, nenhum pastor prevalece. Por isso você usa todas as peças da armadura. Eu uso também. Mas há uma conexão entre o povo e o seu líder. E essa conexão se chama oração. E Paulo diz, orem para que eu seja um guerreiro determinado, capaz de falar com ousadia, com intrepidez, e falar coisas que a igreja tem que ouvir, precisa ouvir, sejam aquelas
que vão entrar como um bálsamo para curar feridas, sejam aquelas que vão fazer feridas para que as pessoas se toquem da sua própria responsabilidade. Nós estamos em guerra, e eu quero concluir o livro de Efésios com duas palavras finais. A primeira está no verso 21 e 22. A segunda está no verso 23 e 24. O que no verso 21 e 22 é lição para nós? Os relatórios do fronte. Para quem já estudou coisas de guerra, fronte é o campo de batalha, é a linha de frente. Olha o que relatório vem do campo de batalha. Relatórios animadores. O verso 21 e 22 diz assim: e para que vocês saibam tudo a meu respeito, tudo que eu faço, Tíquico vai informar para vocês. Ele é meu amado, fiel ministro. Foi para isso que eu enviei Tíquico, para que vocês saibam tudo a meu respeito, e ele console o seu coração. O homem está preso, e ele fala: Tíquico, vai lá avisar a igreja como é que eu estou, para que ninguém desanime. Eu estou no campo de batalha, eu estou aqui evangelizando os soldados de César, tem até uma congregação aqui no meio do império de César, mas diga ao povo que continue orando por mim. Esse é o relatório do campo de batalha, um relatório animador. E a segunda questão, para finalizar: as bênçãos do comandante são estimulantes. Verso 23 e 24. As bênçãos que o comandante vai dar para todo guerreiro: paz com todos os irmãos, amor com fé, da parte de Deus, a graça seja com todo mundo que ama sinceramente a Jesus. Essas são as bênçãos que o nosso general dispensará sobre cada um de nós no exercício da luta, no exercício da utilização de cada arma que Deus colocar diante de nós. Irmãos, que maravilha, diga a Deus. Eleazar, olha aí, quem conhece a Bíblia e lê a palavra, responde. 1-0 para o nosso irmão lá. Esse homem, Eleazar, já imaginou um camarada lutar até que a espada lhe grude nas mãos? Que Deus ajude a você a pegar a espada do Espírito para abençoar a igreja da aliança até que ela grude na sua mão. Ou seja, vista a camisa, vista toda a armadura e diz: Senhor, estou à disposição para sair à luta, para viver e morrer pela glória do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós e que sejamos bons soldados de Cristo Jesus. Amém.